Então, enquanto os colegas vão chegando, vamos já dar início aqui à nossa conversa. Olha o Salles aí. Kevin e Salles, sejam bem-vindos. Gente, eu disponibilizei esse material. Boa tarde. Oi, Salles, tudo bem com você? Tudo? E com o Ótimo, senhor? tudo ótimo. Então, Tá gente, melhor? tô melhor, tô melhor. Semana foi mais suave, foi mais... Que bom. Então, gente, olha, eu preparei um material especialmente para vocês. Vocês sabem que eu tenho o maior carinho por vocês e me preocupo com a quantidade de informações que vocês têm que manusear. Eu sei que isso é muito difícil para quem está distante. Então, esse material que eu lancei aí em PDF, ele foi tirado do livro de vocês, perguntas do livro de vocês, todas respondidas e comentadas, com gabarito, com comentários adicionais, enfim. Digamos que você está achando o conteúdo difícil, está achando a linguagem do seu livro difícil, você quer um material só para estudar para essa prova, então esse material que eu mandei para vocês agora, tá? Façam um bom proveito. Não deixem de... Essa conexão é com 200 e poucos mm. Então não deixem de ver esse material por completo. Quem conseguir estudar por esse material, pode ter certeza faz uma boa prova. As questões são elaboradas com com o mesmo nível, com o mesmo teor. Tudo bem? Show. Ok. Então Dá tudo certo. eu vou tecer, maravilha. Eu vou tecer alguns comentários sobre algumas questões e vocês podem ficar à vontade para interromper na hora que precisar. Professor, eu queria mais informações desse assunto aí. Ou eu queria ver uma questão de assunto tal. Beleza? As primeiras questões, eu vou pedir permissão a vocês para passar adiante, porque eu já comentei aqui na sala. Então, eu vou aproveitar o tempo, que passa muito rápido, como vocês sabem, e vou investir em questões que eu não tenha comentado ainda. Essas primeiras 7 questões, eu já comentei em outras aulas, tá bom? Se você não tiver assistido a aula, certamente você tem o vídeo aí para assistir. Então, eu vou direto aqui para a questão seguinte. Pronto. Essa questão aqui nós ainda não enfrentamos. Para fazer, inclusive, aqui uma revisão teórica também e ajudar os alunos que talvez tenham tido dificuldade por não terem acompanhado aula por aula, tá certo? Alguns alunos, por motivos bem justificáveis, não acompanharam todas as aulas. Então, pode ser que você tenha perdido parte importante. Eu vou tentar aqui, na melhor maneira possível, tentar te atualizar, tá certo? Mas me pergunta, professor, eu quero que o senhor explique de novo. Então, não perde essa chance. Questão sobre lentes fotocromáticas. Aquelas lentes que mudam de cor na presença da luz, né, gente? Você está num ambiente escuro, as lentes estão claras. Quando você sai à rua, muita iluminação, você percebe que as lentes escurecem automaticamente. A chamada lente fotocromática. O que é que isso tem a ver com química? Tudo, né, gente? Nós vamos entender agora como é que funcionam essas lentes. Elas são praticamente incolores em locais com baixa luminosidade, mas adquirem É isso coloração. daí o senhor tá explicando que é da aula passada, né? Também? Também, Tá exatamente. certo. Tranquilo, viu, Salles? A aula passada, gente, esclarecendo aqui, infelizmente não foi possível gravar, porque eu fiz pelo Meet e a minha conta pessoal que eu estava usando, ela não me disponibiliza o recurso de gravação, né? E aí, para não usar a conta da outra escola, por questões de ética, eu acabei não podendo gravar a aula. É só te usar a conta do Moderna Compartilha. Pronto, só que eu não tenho essa conta ainda. Eu falei com a Márcia e ela ficou de ver isso para mim. Pode ser que a partir da outra semana, quando as aulas voltarem, eu já tenho essa conta. Eu não tenho a conta do Moderna Compartilha, não pude usá-la ainda. Entendi. Mas a Márcia está vendo isso aí para gente. Na próxima etapa, a gente já vai ter esse recurso, tá bom? E o Meet O senhor também, gostou de usar o Google Meet? eu gostei, eu uso na outra escola. Ele tem muito mais recursos e ele tem a questão do tempo, que não tem limite, né, Salles? Não tem essa coisa de você ter que correr contra o tempo.
Mas aí também, aí eu perdi, é por isso que você nem pôde assistir a aula, porque eu não deixei gravada, né? Não teve como gravar. Mas eu vou recuperar muitas informações dessa aula, porque tive poucos alunos na sala também. Então, gente, eu dizia o seguinte, essas lentes fotocromáticas, elas funcionam à base de equilíbrio químico. Como é que isso se dá? Vamos lá. Quando eu vou direto aqui para o ponto, a resposta é mais fácil do que vocês imaginam. Veja aqui a letra A. O cloreto de prata é um sal. O cloreto de prata, ele é praticamente incolor. Se você colocá-lo em solução aquosa, ele fica praticamente transparente. Mas a prata metálica, ela é escura. Ela tem uma cor bastante escura. O que acontece aqui? Essa reação mostra o equilíbrio entre o cloreto de prata e o íon de prata separado do íon cloreto. Uma coisa é o cloreto de prata, a substância construída a partir dos íons. Outra coisa são os íons separadamente. É como se você tivesse aqui os tijolos separados e aqui a parede feita com os tijolos. Então, o que acontece aqui nessa situação? Quando eu ilumino o ambiente, a lente do óculos é feita a partir de cloreto de prata. Quando eu ilumino o ambiente, fornecendo mais energia, essa reação é deslocada para a direita. A gente diz assim na linguagem técnica, pessoal, que o equilíbrio é deslocado para a direita. Então, quando você sai na rua, que o teu óculos recebe aquela iluminação mais intensa, o cloreto de prata começa a se decompor em íons prata e ânions cloreto. Cátion prata e ânions cloreto. Como essa separação vai produzir muitos íons prata que são escuros, então a lente do óculos, que estava transparente até 1 minuto atrás, torna-se escura. Digamos que nesse momento você precise voltar para o interior do local onde você estava antes, com pouca luminosidade. Com baixa luminosidade acontece o contrário. Com baixa luminosidade, o equilíbrio é deslocado para a esquerda. E aí, os íons que estavam separados se juntam, formam novamente o cloreto de prata, e a lente que estava escura agora fica praticamente transparente. Então, é uma situação interessante, que aparentemente lentes são um recurso exclusivamente físico. Só que não. Nesse caso, nós temos um recurso químico, né, associado com a lente, para que possa automaticamente escurecer no ambiente muito iluminado e ficar clarinha no ambiente escuro. Então, pessoal, se eu perguntar na prova, vamos supor, eu faço adaptações nas questões, vocês já perceberam isso, né? Eu posso colocar esse mesmo enunciado e perguntar assim: qual o princípio que rege essa mudança na lente? Você vai explicar o que é o princípio de Le Chatelier. O que é que diz o princípio de Le Chatelier, professor? Ele diz que qualquer interferência externa sobre um sistema, sobre um meio reacional, é detectada e que esse meio reage de modo a voltar ao equilíbrio. Então, partimos do princípio de que o sistema estava em equilíbrio e que, por alguma necessidade, nós intervimos no sistema, nós mexemos no equilíbrio, nós perturbamos, esse é o termo, o equilíbrio, e o sistema, ele fica inerte, ele aceita essa situação? Não. Quando a gente tenta perturbar o equilíbrio que estava posto, o sistema, então, reage, o sistema detecta a nossa intenção e ele age de modo a tentar voltar à situação de equilíbrio. Então, dependendo do tipo de interferência nossa, é que vai se dar essa reação. A reação do sistema, gente, depende de como nós fazemos. Esse sistema está em equilíbrio, tá? O cloreto de prata em equilíbrio com os íons prata e cloreto. Só que na hora que eu lanço mais luz no sistema, veja, eu estou interferindo do lado esquerdo, estou colocando mais energia, estou aumentando a quantidade de energia. O que o sistema faz?
ele desloca o equilíbrio imediatamente para o lado direito. Para quê? Para consumir o excesso de energia que eu lancei. Isso está claro para vocês, pessoal? Sim, senhor. Eu costumo dizer que isso aqui é como se você tivesse, enfim, com uma balança... Eu não vou deixar o microfone aqui ligado, porque o pai tá batendo ali atrás para não tudo bem, atrapalhar. mas na hora que você precisar perguntar, pode desmutar, não tem problema não. Sim, senhor. Eu costumo dizer que isso é como se você estivesse com uma balança de prato, daquelas balanças antigas. Aí, de repente, alguém colocou mais massa do lado esquerdo baixou. O que é que você faz para botar o equilíbrio? Ou você tira o excesso de massa colocado do lado esquerdo, ou você põe mais massa do lado direito, de forma que a balança volte a ter o equilíbrio. Então, o sistema age exatamente assim. O sistema percebe que você colocou mais energia do lado esquerdo, e ele vai, então, consumir o excesso de energia para o equilíbrio voltar ao estado anterior. Como é que ele consome o excesso de energia? Acelerando a reação direta, produzindo mais íons de prata. Por isso que a lente fica escura, porque o íon de prata tem uma cor caracteristicamente escura. E aí, daqui a pouco, o equilíbrio retorna. Aí você volta para o ambiente escuro. O que é que ele faz? Já que você agora tem pouca energia, ele acelera a reação esquerda, a reação inversa, a reação da esquerda para direita para a esquerda, porque nesse caso ele vai produzir energia essa que está faltando no ambiente escuro. Ao fazê-lo, ele restaura o cloreto de prata, que é transparente, e a lente volta a ser praticamente incolor. Princípio de Le Chatelier. Esse princípio, eu falei para vocês, ele rege praticamente todas as formas que o sistema tem de interferir, aliás, de reagir à nossa interferência. Tá? Nós vamos ver já vários exemplos dele. Se você quiser um resumozinho, ó, por isso que eu trouxe aqui o comentário. Ó. As lentes fotocromáticas mudam de cor de acordo com a intensidade luminosa. Pois, quando há incidência de energia luminosa, a reação direta é favorecida. Pessoal, a reação direta, guardem isso, é da esquerda para a direita. Tá bom? Então, quando há incidência de energia luminosa, a reação direta é favorecida, de forma que o haleto de prata, né, o cloreto de prata, se decompõe com formação de prata metálica e escurecimento da lente. Quando a quantidade de energia luminosa diminui, a reação inversa é favorecida, resultando na formação do sal de prata e no clareamento da lente. Pronto, então está aqui um exemplo muito prático do que nós estudamos na teoria, né, de como utilizar esse recurso para fabricar não só lentes que escurecem automaticamente, mas você pode fabricar vários tipos de equipamentos, né, que ora vão ser utilizados no lugar escuro, outro momento no lugar claro, como, por exemplo, para-brisas de automóveis. Para-brisas de automóveis, ora você vai utilizar o automóvel durante o dia, ora durante a noite. Imagine para-brisas de automóveis que não precisassem receber uma película extra, fossem fabricados com material, é claro que seria muito caro, mas que automaticamente escurecesse durante o dia, para evitar o excesso de luminosidade dentro do veículo, e ficassem mais claras à noite. Né, pessoal? Entendeu? Tem até os fumê, né? Pois é, só que o fumê, ele é chato, porque além de você ter um gasto extra, ele vai desgastado com o tempo, fica feio, né? Cria bolha. E aí é um recurso que também não é muito prático, porque às vezes você não precisava que o vidro estivesse tão escuro e ele acaba atrapalhando, né? Ou à noite você queria que o vidro fosse um pouquinho mais claro e aí você botou o fumê, ele fica muito escuro, fica ruim de dirigir à noite. Então, se você colocasse esse recurso das lentes em para-brisas de automóveis, nem você precisaria colocar a película e aí você teria uma eficiência muito maior nessa mudança automática do claro para o escuro. Ok, gente? Tudo bem? Alguma pergunta até aí? Show de bola. Vamos pegar aqui mais exemplos práticos? Pois não, Bia? Vai. Bia tem uma pergunta. Pode continuar. Vamos pegar mais exemplos práticos. Pessoal, ó, aqui vai ter exemplos com cálculos, mas eu vou passar aqui um conselho a vocês. Ó.
eu não vou trabalhar com cálculos nessa prova aqui, tá certo? Não precisa se preocupar como é que eu vou calcular a constante, não vou trabalhar com cálculos, tá bom? Quero fazer questões mais práticas. Por exemplo, como essa aqui, ó. Preste muita atenção nessa questão, porque se você perdeu as aulas anteriores, se você está achando que não vai conseguir a prova, essa questão é para você. Se você entender essa questão, nem que você entenda só ela, você vai conseguir fazer a sua prova. Sabe por quê? Porque essa questão ela é um resumo bacana do que eu gostaria que você tivesse aprendido até aqui. A equação de fotossíntese, o processo biológico, bioquímico da fotossíntese, vocês conhecem, né? Gás carbônico, a plantinha absorve o gás carbônico do ar, o vapor d'água, e, tendo luz solar, ela transforma tudo isso em glicose e ainda tem produção de oxigênio de quebra. Todos vocês conhecem isso aqui das aulas de biologia, correto? Agora, supondo que essa reação esteja em equilíbrio, e aí acontecem algumas coisas, né, que podem eventualmente perturbar esse equilíbrio. Por exemplo, compressão do sistema. O que é compressão? É quando o sistema tem um aumento de pressão, tá, pessoal? Comprimir o sistema, aumentar a compressão do sistema, significa aumentar a pressão, tá? A pressão do meio reacional. Então, a pressão é como se você tivesse uma seringa daquelas que é usada em aparelhos de injeção e você apertasse o êmbolo, né? Ali você está comprimindo. Comprimir é apertar. Comprimir é o contrário de liberar. Comprimir é aumentar a pressão. Ou então aumentando a pressão só do gás oxigênio, ou aumentando a temperatura total do sistema, ou removendo parte da glicose. Então, eu vou analisar aqui com vocês 4 possíveis ações, tá certo? E as consequências que essas ações podem ter sobre o sistema. Em outras palavras, o sistema está em equilíbrio, eu vou atuar sobre o sistema, tá? E aí o sistema vai reagir à minha ação. Cadê o telefone, tio? Não, eu vou deixar para minha esposa atender. Hoje ela está em casa, então eu vou deixar para ela atender, tá bom? Você tá bom de escuta, viu? É o interfone aqui. Mas minha esposa está em casa, ela vai atender. Então, gente, a primeira coisa que nós vamos analisar é se eu aumentar a pressão desse sistema. O que acontece? Será que se eu aumentar a pressão, vai haver um deslocamento do equilíbrio para a direita? Será que vai haver um deslocamento para a esquerda? Afinal de contas, o que vai acontecer? Lembrando, pessoal, antes que a gente passe para a solução, que quando eu for analisar todas essas situações, tem 2 tipos de substâncias aqui que eu não vou me preocupar com elas. As líquidas e, eventualmente, as sólidas. Então, quando eu for analisar esse equilíbrio, eu não vou me preocupar com a água líquida, só com o gás carbônico, o gás oxigênio e a solução de glicose, C6H12O6. Isso porque, isso aqui nós vimos na aula passada, para quem não estava na aula passada. Esse é um equilíbrio chamado heterogêneo. Heterogêneo porque as substâncias do equilíbrio estão em fases diferentes. Algumas estão em fase gasosa, 2, né? Uma na fase líquida e outra na fase de solução aquosa, misturada com água. Então, assim, na hora de analisar o equilíbrio químico, de resolver o equilíbrio químico, eu não preciso me preocupar com quem for líquido ou sólido, tá? Só com as demais fases. Ah, professor, então, se for o equilíbrio heterogêneo, eu só me preocupo com quem estiver nas fases gasosa ou em solução aquosa, exatamente. Tá bom? Então vamos à primeira possibilidade. Eu vou aumentar a pressão no sistema, eu vou comprimir o sistema, tá? Vamos lá. Voltando para cá. A compressão do sistema, pessoal, ela não vai alterar as concentrações em equilíbrio. Ou seja, a compressão do sistema não vai alterar o equilíbrio nem para um lado, nem para o outro. Não vai deslocar nem para a direita, nem para a esquerda. Qual é a explicação para isso?
os expoentes para a pressão parcial do CO2 e do O2 são iguais, tá certo? Ó, são iguais. Você vê que o expoente do gás carbônico é 6, o expoente do O2 também é 6. Os expoentes são iguais aos coeficientes estequiométricos. Tá bom, gente? Não. Pelo fato de os expoentes serem iguais tanto para o gás carbônico como para o gás oxigênio, que no caso aqui são as únicas substâncias que me interessam, então a compressão total do sistema não desloca o equilíbrio nem para a direita nem para a esquerda. Vamos fazer algumas perguntas para a gente entender melhor sobre isso. Por exemplo, professor, então se tivesse 3 e 4, 5 e 2, 4 e 1, ou seja, se esses números fossem diferentes, haveria, então, deslocamento de equilíbrio? Sim. Por que não tem deslocamento de equilíbrio nesse caso, no caso A? Porque os expoentes são iguais tanto para o CO2 como para o O2. Então, é mais ou menos assim. É como se a balança tivesse em equilíbrio, eu colocasse massa de um lado e a mesma quantidade do outro. Você concorda que o equilíbrio não ia ser perturbado? Não é verdade? Ok, Sim, Salles? sim. Então, Sim. só haveria perturbação nesse equilíbrio se eu tivesse colocado quantidades diferentes. Mas aqui as quantidades de CO2 de um lado e de O2 do outro são iguais. Nesse caso, repito, ó, não há alteração nas concentrações em equilíbrio. Não há deslocamento de equilíbrio. Por quê, professor? Porque os expoentes para a pressão parcial do CO2 e do O2, as únicas substâncias afetadas pela variação de pressão são os mesmos. É que na hora que eu aumento a pressão no sistema, eu aumento tanto para o CO2 como para o O2. Então, o que aumenta de um lado, aumenta do outro, o equilíbrio permanece. Agora, cuidado no que vem a seguir. No primeiro caso, até aí tudo bem? Entendemos, né? Lembre-se de perguntar sempre. Sim, tio. Segundo caso, eu também vou aumentar a pressão, só que dessa vez, Salles, eu vou aumentar só do oxigênio, vou aumentar só do lado direito. Pronto. Aqui, eu já antevejo que vai haver deslocamento de equilíbrio. Por que vai haver deslocamento de equilíbrio? Porque eu estou aumentando a pressão só de um lado. No item A, eu aumentei a pressão dos dois lados, aumentei a pressão como um todo. Tanto para o CO2 como para o O2. No item B, eu vou aumentar apenas para o oxigênio. E aí vem a resposta. O aumento da pressão parcial do oxigênio favorece a reação inversa. Por quê? Porque o sistema tende a reduzir a concentração da substância adicionada para que volte à condição de equilíbrio. Em outras palavras, já que eu aumentei a pressão só desse lado aqui, como é que eu faço para aumentar a pressão? Normalmente eu coloco mais gás oxigênio, gente. Quando eu coloco mais gás oxigênio, o sistema percebe. O sistema é esperto, ele está atento. Ele é como um vigia. Ele é como um vigia do próprio equilíbrio. Na hora que eu acrescentei mais O2, né, aumentando, portanto, a pressão parcial, porque vocês lembram, a pressão parcial ela é diretamente proporcional à quantidade de matéria. No que eu aumentei a pressão parcial de O2, ele falou, você aumentou a pressão parcial de O2? Pois eu vou consumir o excesso de O2 para que o equilíbrio seja restabelecido. Para consumir o excesso de O2, ele acelera a reação para a esquerda, que nós chamamos de reação inversa. Vai aumentar a produção de CO2 e vai consumir o excesso de O2. Então, professor, não é simples, né, professor? Quer dizer que quando eu interfiro de um lado, né, aumentando, ele desloca o equilíbrio para o outro lado para compensar. Exatamente. Exatamente o que você faria numa balança. Alguém botou massa do lado direito, você vai e tira o excesso de massa, favorecendo o lado esquerdo. Pode colocar mais massa do lado esquerdo. Né? Ou seja, para que eu restabeleça o equilíbrio, quando eu coloquei mais O2, bastava ter aumentado a quantidade de CO2. Como é que eu aumento a quantidade de CO2? Acelerando a reação inversa. Princípio de Le Chatelier. Né? Princípio de Le Chatelier. Tem uma observação muito importante no livro de vocês, é que é o seguinte, o princípio de Le Chatelier, apesar dele ser bastante amplo, conhecido e famoso, e muito aplicado,
Ele aqui e acolá tem alguma exceção, mas se tiver eu aviso para vocês. Por hora a gente vai trabalhar com esse princípio, né? E lembrando que a lei da ação das massas ainda é mais importante que esse princípio. Depois a gente fala mais sobre isso, a gente vai continuar esse tema. Não esqueça que nós estamos apenas começando a estudar sobre esse tema. Por isso que eu coloquei na prova só os tópicos 1 e 2. O tópico 1 é a definição de equilíbrio químico, são os conceitos primeiros sobre equilíbrio químico. E o tópico 2 é que fatores externos podem eventualmente perturbar o equilíbrio químico. Mas a gente vai falar muito sobre isso nas próximas aulas ainda. Então, gente, confirmando, quando eu aumentei a pressão dos dois lados, o equilíbrio não sofreu nenhuma alteração. Mas quando eu aumentei a pressão apenas do lado direito, para compensar o que eu fiz, o sistema acelerou a reação à esquerda para aumentar a quantidade de CO2, de modo a equilibrar as pressões novamente, de modo a voltar ao equilíbrio. Ok? Entendido isso aí? Show, tio. Terceira tentativa. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar a temperatura do sistema. Essa é uma intervenção forte. Eu vou aumentar a temperatura, eu vou aquecer o sistema. Será que esse equilíbrio vai ser perturbado quando eu aquecer o sistema? Uma dica importante. Essa reação, nós vimos isso aqui ainda, pessoal, nas aulas presenciais. Essa reação ela tem uma variação de entalpia positiva. Traduzindo, ela é uma reação endotérmica. Reações endotérmicas, para quem não lembra, são aquelas reações que ocorrem absorvendo o calor do ambiente. Então, para que uma reação endotérmica aconteça, é preciso que haja calor no ambiente, a reação absorve esse calor e ela vai, então, acontece. Os produtos da reação endotérmica possuem maior entalpia do que os reagentes. A gente viu isso lá no início do ano. Eu sei que muitos de vocês podem ter esquecido. Por isso que eu estou relembrando aqui. Então, quando esse ΔH for positivo, que é o caso aqui, e a fotossíntese, pessoal, é um exemplo clássico. Todo professor de química fala logo da fotossíntese. Fotossíntese não acontece se não houver luz. Por causa da luz? Não. Por causa do calor. Tá? Fotossíntese só acontece se houver luz, porque junto com a luz tem o calor. E a fotossíntese é uma reação endotérmica. Tá, gente? E aí eu pergunto a vocês, pessoal. Se a reação é favorecida, quanto mais calor tiver, se eu aumentar a temperatura do sistema, você concorda que essa reação vai ser favorecida? É ou não é? Fala a verdade. Eu aumento a temperatura do sistema. Quer dizer, o sistema ele é favorecido pelo aumento da temperatura, a reação direta. Quanto mais, imagine vocês um ambiente bastante iluminado, quanto mais luz, melhor para a plantinha, melhor para o processo da fotossíntese. Então, aumentar a temperatura do sistema significa favorecer a reação direta, deslocar o equilíbrio para a direita. Ok? É por isso que em ambientes frios a fotossíntese é mais lenta, porque você vai ter menos calor, e quanto menos calor, mais é favorecida a reação inversa. Quanto mais calor, quanto maior a temperatura, melhor para a reação direta. Então você vai entender aqui no item C, quando ele falar assim, ó, o aumento da temperatura favorece a reação direta, porque se trata de uma reação endotérmica, cuja constante de equilíbrio aumenta com o aumento da temperatura. Isso é uma regra, né? Que a constante de equilíbrio tende a aumentar com o aumento da temperatura. E a constante de equilíbrio aumentando, aumenta, consequentemente, a reação direta. Isso vale para as reações endotérmicas. Maravilha. E, finalmente, essa é fácil de perceber, eu vou remover parcialmente a glicose produzida. Eu vou remover a glicose produzida. À medida que a glicose for sendo produzida, eu vou removendo parte da glicose produzida. Olha, gente, essa é fácil, né? Essa talvez seja a intervenção mais bobinha, tá? Mais bobinha. É como se eu tivesse uma fábrica de glicose e eu tivesse todo mundo comprando glicose
consumindo glicose e precisando de glicose. Quanto mais a glicose for consumida, melhor para a reação direta, porque mais glicose vai ser produzida, para que o equilíbrio volte ao que era. Então, remover parte da glicose produzida vai favorecer a reação direta, né? Por quê? Porque à medida que eu removo a glicose, o sistema percebe que está faltando glicose, ele vai e aumenta a produção, recuperando a glicose que eu tirei. Isso a gente faz intuitivamente na nossa casa. Na hora que a geladeira está começando a ficar vazia, você vai no supermercado. Por quê? Porque você vai recuperar, né, o que foi tirado da geladeira. É assim que você faz? Então, você percebe que algo está acabando na sua casa, você já vai se ligando ali, vai comprar. Olha, vai faltar isso assim, vai faltar carne, vai faltar o açúcar. Vou lá comprar. Então, o sistema ele precisa estar em equilíbrio com todos os seus membros, com todas as suas substâncias. Está faltando glicose? Alguém removeu parte da glicose? Vamos recuperar a glicose. Como é que a gente recupera a glicose? Aumentando a reação entre o CO2 e o H2O. As plantas fazem isso toda hora, né? À medida que elas vão consumindo a glicose no seu metabolismo, o que elas fazem? Elas acionam novamente o processo de fotossíntese para recuperar a glicose que está sendo retirada, né? O nosso corpo, ele aciona mecanismos que passam para nós a sensação de fome toda a vida que a glicose está baixa no sangue. Aciona o mecanismo que passa a sensação de sede toda a vida que a água começa a faltar nos tecidos, nas células. Então, esses princípios, pessoal, eles não são meras especulações químicas, são coisas muito práticas, muito próximas da nossa realidade. Por isso que é um estudo fácil de fazer. Então, eu sugiro a você, desencana das questões de cálculo, tá bom? Eu não vou pedir para você calcular a constante do equilíbrio. A principal, o principal que eu quero agora, teu principal aprendizado até aqui é o que o sistema faz, o que o equilíbrio faz quando eu tento interferir no equilíbrio. Então, essa questão aqui é muito importante. Eu vou perguntar, como é que eu vou fazer na prova? Eu vou colocar um sistema em equilíbrio e vou dizer o que foi que alguém tentou fazer. E aí eu vou perguntar para você se essa ação provocou um deslocamento e se provocou, para que lado foi esse deslocamento. Professor, quais são as intervenções mais comuns? Aumentar ou diminuir a massa do sistema, de um lado ou do outro. Aumentar ou diminuir a pressão de um lado ou do outro. Tá certo? Aumentar ou diminuir a temperatura. Os três principais meios de interferir no equilíbrio são alterando a pressão, ou a temperatura, ou a concentração. Ok? E aí você vai analisar em cada caso qual foi a reação que o sistema apresentou, né, àquela tentativa que foi feita. Última questão para a gente analisar ainda. O dióxido de nitrogênio é formado pela reação entre o óxido de nitrogênio e o oxigênio do ar. Assim como os gases de enxofre, esse gás de coloração castanha é um poluente atmosférico que contribui para a formação de chuva ácida. As moléculas de NO2 se agregam aos pares, formando o composto de fórmula N2O4. E em recipientes fechados estabelece-se o seguinte equilíbrio. Muito bem. Vamos fazer aqui passo a passo. Primeiro, a reação de formação do dióxido de nitrogênio na forma de uma equação química. Então, o monóxido de nitrogênio reage com o gás oxigênio, formando o dióxido, o NO2. A reação está aqui balanceada. Não se preocupem com essa parte também, porque as equações que eu vou colocar na prova já virão prontas e balanceadas. Essa primeira parte vocês não vão precisar se preocupar em montar a equação. Aqui é só para que vocês vejam a equação montada e depois o equilíbrio químico entre o gás NO2 e o gás N2O4. O que importa está a partir daqui, tá certo, pessoal? Sempre que eu colocar na prova de vocês, eu vou colocar só a partir do momento em que o sistema está em equilíbrio. Então, digamos que o sistema está em equilíbrio,
o NO2 com o N2O4. E aí eu vou fazer a seguinte intervenção. Olha aqui, ó. Esboce um gráfico que mostre a variação das concentrações até que o sistema atinja o equilíbrio. Então, vejam vocês que eu tinha NO2, que foi aos poucos se transformando em N2O4. Vamos contar essa história com o gráfico. A quantidade de NO2, a princípio, era muito grande, né? E não havia N2O4. O NO2 foi se transformando em N2O4, até que em determinado momento eles estavam na mesma quantidade. Atenção, por favor, não cometam o erro que muitos alunos cometem. O momento em que os gráficos se cruzam não é o momento em que o equilíbrio químico foi atingido. Eu vou perguntar isso na prova. Vou colocar uma questão de gráfico e vou perguntar isso na prova. Será que o momento em que o equilíbrio químico foi atingido é o momento em que os gráficos se cruzam? Não. Esse momento é o momento em que as quantidades se tornam iguais momentaneamente, mas o NO2 continua diminuindo e o N2O4 continua aumentando. Quando é que eles finalmente atingem o equilíbrio? Quando os dois gráficos se tornam retas paralelas. A partir do momento que o equilíbrio é atingido, nem o NO2 muda de concentração, nem o N2O4 mais muda de concentração. Tá bom, gente? Então, eu vou colocar esse gráfico também e vou querer saber se você entendeu a partir de qual momento o equilíbrio químico é atingido. Beleza? Uma última informação. Por que foi que o N2O4 ficou maior, a quantidade de N2O4 no equilíbrio? Volte para a equação balanceada. Você percebeu que cada duas moléculas de NO2 geram uma molécula de N2O4, correto? Correto. Esse é o momento do equilíbrio. Então, a concentração de NO2, que é a substância reagente que vai se transformar no N2O4, ela diminui, pessoal, na mesma proporção que está estabelecida entre os coeficientes. Então, o consumo de NO2 é o dobro da produção de N2O4. Essa é a lógica. Quanto mais consumido NO2, mais formado NO4. Por isso que no final a concentração de NO2 é bem baixinha e a de N2O4 é bem grande, porque o consumo de NO2 é proporcionalmente maior do que a produção de N2O4. Beleza, gente? E o cálculo, professor, desencana. O cálculo eu não vou pedir para você fazer, né, nessa prova, tá bom? Eu quero que você entenda. Show, tá bom demais, não. Pronto, pessoal, o tempo está acabando, né? Mas, ó, o material está aí para vocês. Explorem bem esse material. Vejam questão por questão, tá certo? Ok, tio. E, enfim, tem uma boa prova. E a gente vai... Obrigado pela aula. Eu que agradeço, gente. Para quem não assistiu, se os colegas de vocês não puderam, alguns me avisaram que não poderiam assistir, avisem que a aula vai estar gravada daqui a pouco no